Como eu te disse em conteúdo recente, eu tirei uns dias de férias aí com a família e levei eles para conhecer pessoalmente lugares que a gente te mostra aqui. E a gente fez um roteiro entre Bento Gonçalves e Veranópolis, foi e voltou, passando por vários lugares interessantes que eu vou te mostrar, é claro, em destinos do sul, onde desvendo a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. E a gente fez um belo passeio e eu aproveitei para pegar umas imagens, mas para curtir os lugares também, ver como é que tá os lugares que a gente foi, como é que eles estão agora, para te trazer aqui. E a gente pegou então umas imagens e depois resolveu conversar com calma contigo aqui de casa. E inclusive eu resolvi usar então o Google Earth para te mostrar um pouco da geografia desse pedaço belíssimo aí da Serra Gaúcha. E a gente saiu de Bento Gonçalves com um destino a Veranópolis, que fica um pouco mais ali ao norte. O objetivo é de passar, claro, pelo Rio das Antas, na Ponte Ernesto Dornelles, uma construção bem interessante, uma ponte de arcos belíssima. A gente vem por esse lado, atravessa para o outro para subir tudo de novo, aí por essa encosta, com destino então a Veranópolis. Mas antes a gente passou então por esse mirante interessante, onde se pode enxergar toda essa curva aqui do Rio das Antas e o cemitério de trens nesse ponto aqui, que fica do outro lado do rio, dessa curva aqui do Rio das Antas. E depois a gente foi até a cidade de Veranópolis, onde foi na igreja, um centro cultural. Veranópolis fica ali um pouco mais adiante, eu estou botando aí a tela agora voltada para o norte. Depois a gente veio na comunidade de Lajeadinho, no roteiro aí das maçãs, passando pela igreja São João Batista, e acabou parando numa propriedade ali dos Binho, onde tem a antiga casa, onde começou praticamente aí a trajetória das maçãs na cidade de Veranópolis. Depois a gente atravessou de novo a RS 470 até esse ponto onde tem então a caverna indígena, que fica mais ou menos aí nesse ponto aí na encosta. E depois a gente voltou então para essa estradinha de chão, pegou a RS 470, começou a descer aí o Vale do Rio das Antas, de novo já retornando, eu estou um pouco mais aí de frente para o sul, atravessou a ponte de volta para o lado de Bento Gonçalves, subiu mais um pouco, de novo já subindo a serra, até parar num ponto, num comércio ali que tem na beira da estrada, para poder ver a ponte lá do alto e o vale do Rio das Antas. E de longe se chegava ainda o pico do Monte Claro, que é um lugar que eu ainda quero te mostrar, que é fantástico. Aí tu pode ver por quê, porque tu pode enxergar o rio de um lado e do outro. Realmente um lugar bem interessante, porque o rio faz aí, o Rio das Antas faz várias voltas. Ele vem por aqui, na realidade perto onde tem esse mirante, vai fazendo uma volta e aí tu enxerga de um lado do outro aí no pico do Monte Claro. E eu fiz esse percurso aí na direção contrária ao fluxo das águas, e as águas vão correndo aí, vamos dizer, da direita para a esquerda aí na tua tela. E o primeiro ponto que a gente parou nesse dia, que eu fiz questão de mostrar aí para as gurias e para a mulher, que é bem interessante, é a saída de um túnel ferroviário que tem ali bem perto da Ponte Ernesto Dornelles, que eu peguei umas imagens interessantes dela que eu deixei para o final do vídeo, então fica até o final que vai ser bem interessante também, que a gente pegou na volta. Mas no começo do dia, então já era um pouco quase aí no final da manhã, a gente pegou essas imagens então na boca desse túnel ferroviário da Ferrovia Tronco Sul, que às vezes passa um trem de carga, que a gente pegou umas rápidas imagens também no final do dia. Mas a gente ficou ali, esse lugar interessante, é bem fácil chegar, tu bota o teu carro perto, aí cerca aí, de 20, 30 metros da ferrovia, desse ponto
onde tem esse túnel bem longo, tu não enxerga o fim do túnel, a luz do outro lado. É um lugar bem interessante, um túnel antigo. Outras vezes a gente vai lá para mostrar mais, já tive antes, mas ainda tem que contar com mais calma a história da ferrovia nessa região, que tem histórias interessantes também. Ali perto tem um cemitério de trens que a gente achou que não ia dar tempo de ir até lá, voltar aqui em outros lugares, a gente deixou para uma próxima para fazer, quem sabe, essa aventura. Eu tive em 2021 nesse cemitério de trens, inclusive a gente fez um conteúdo, um vídeo que está tendo uma boa audiência, está crescendo a audiência recentemente, esse vídeo. E é bem interessante porque a gente mostra de perto esses trens abandonados, e depois, logo na sequência, tem um túnel que ele divide em duas partes, um túnel Y, mas que eu não cheguei nesse dia, eu ainda não fui, tem que ir, ainda faltam lugares para ir. Como eu comentei sobre o Pico do Monte Claro, também tem que ir nesse lugar que é ali perto, que é bem interessante, o pessoal está buscando bastante, talvez também crescendo a procura por esse nosso vídeo, enfim. Mas nesse dia a gente depois seguiu adiante e foi até um mirante que tem antes de chegar em Veranópolis. E a gente então enxerga lá de cima uma bela vista e enxerga também de longe o cemitério de trens, que aí eu peguei umas imagens de longe lá do alto, estava um dia até um pouco mais fechado, mas aí eu aproveitei e peguei um pouco de umas imagens em preto e branco, de repente dá um clima interessante, voltar lá, quem sabe fazer umas imagens também em PIB, em preto e branco, que talvez seja interessante também. O lugar, inclusive, chama-se Belvedere do Espigão, e tu acessa facilmente aí pela estrada, pela RS 470, antes de chegar na zona urbana de Veranópolis. Tu chega nesse mirante que tem essa bela vista, que se enxerga não só o cemitério de trens, também como uma ponte ferroviária que tem mais adiante, depois uma central hidrelétrica lá, que é um lugar que seria interessante também dar mais atenção. É um ponto que está crescendo, pelo menos aí na nossa visão, esse lugar aí, essa curva do Rio das Antas. E depois a gente seguiu até a cidade de Veranópolis, a gente almoçou lá, e aí foi dar uma atenção aí para a igreja São Luís Gonzaga, e eu pude pegar mais imagens dessa igreja, que eu também tive recentemente dando uma atenção a ela, e o pessoal também curtiu, eles fizeram umas imagens, deram umas ideias, foi bem interessante, como fizeram umas imagens ali também na beira do túnel onde eu apareço, uma das filhas estava filmando, enfim. E a gente então pegou umas imagens interessantes ali da igreja de São Luís Gonzaga. Ali na frente tem o centro, a Casa de Cultura Frei Rovílio Costa, que eu também já dei uma atenção em outros conteúdos, eu aproveitei para atualizar. Tinha uma exposição no saguão de fotógrafos da região, com instrumentos que eles utilizavam, imagens que eles fizeram, uma biografia deles, bem interessante, uma visita rápida. E eu comentei com o pessoal, olha, tem um teatro antigo que era nesse prédio, que foi restaurado. Aí o pessoal abriu para a gente deu uma rápida olhada aí nesse ambiente interessante, mas nesse lugar está sendo montado, ainda não está pronto, um museu para completar essa casa de cultura aí da cidade de Veranópolis, e vai contar certamente a história da antiga colônia Alfredo Chaves. Eu nem vou entrar em detalhes, porque tem mais coisa para te mostrar nesse conteúdo. A gente volta para contar mais detalhes dessa história, porque até pegando um folder ali, eu já conhecia mais ou menos o lugar. O pessoal se interessou, vamos ver esse roteiro Segredos aí da Maçã, que tem no interior. E a gente então retornou, como eu te mostrei no Google Earth, já retornando em direção a Bento Gonçalves, entrou pelo interior, até dei uma passada, acho que acabei não pegando imagens aí na igreja Monte Ibérico, que está em conteúdo anterior aí sobre Veranópolis, e depois seguiu adiante e parou na igreja São João Batista,
E essa igreja fica do lado de um cemitério. E a gente pegou também umas imagens, e aí foi surpreendido com uma dupla de corujas no alto de um poste. A gente aproveitou aí também, pegou umas imagens delas. Mas antes de seguir te contando sobre esse dia, te falando mais um pouco sobre esse lugar que a gente parou, vai ficar o convite para acessar destinosdosul.com, nosso blog, onde tem mais conteúdo para ti. E também tem um link para uma página onde tu pode comprar pela internet passeios de um dia saindo de Porto Alegre, excursões de final de semana para vários outros lugares, não só para o Rio Grande do Sul. Tu pode comprar ingresso para atrações turísticas da Serra Gaúcha, reservar teu hotel pelo Booking para qualquer lugar que tu for, ou entrar em contato conosco, que a gente pode montar um roteiro especial para ti. E esse lugar, então, essa comunidade de Lajadinho, onde tem essa igreja, o cemitério, esse lugar foi consagrado por Dom João Batista Scalabrini no começo do século XX, e é uma referência essa consagração em um mausoléu um pouco mais antigo ali, no centro do cemitério, que tem mausoléus até de uma arquitetura relativamente moderna, apesar de esse cemitério ter iniciado ali provavelmente aí no final do século XX, no final do século XIX, começo do século XX. E quem descreveu um pouco esse fato dessa consagração, dessa passagem de Dom João Batista Scalabrini, foi um outro italiano que chegou com a sua família aí, que nasceu na Itália em 1888 e chegou pequeno com a família e está enterrado nesse lugar, viveu nesse lugar na sua infância e no final da vida, que é Mansueto Bernardi. É uma personagem bem interessante que a gente na hora não olhou, só olhou um resumo, mas eu pesquisei um pouquinho mais depois. Ele foi um dos fundadores aí da Livraria do Globo, de Porto Alegre. Ele teria contratado o Érico Veríssimo, famoso escritor gaúcho, para trabalhar nessa livraria. E lançou outros escritores, incluindo o Mário Quintana. Ele também foi um político, que foi secretário de Estado do Rio Grande do Sul, foi prefeito de São Leopoldo, foi um dos idealizadores da estrada que liga Porto Alegre a São Leopoldo. Chegou a ser ministro e amigo pessoal de Getúlio Vargas, mas depois parece que aderiu ao movimento integralista e foi perseguido e preso pela ditadura Vargas. Enfim, uma personagem importante que viveu ali em Lajadinho. Como eu te disse, teria que fazer um conteúdo até aprofundar um pouco mais sobre essas figuras. Essa é uma figura interessante da gente comentar um pouquinho mais por essa trajetória dele. E depois a gente seguiu adiante e foi até a Casa José Bim, uma casa antiga de madeira. A gente visitou por fora, era uma propriedade particular, rural. Chegamos lá, tinha um senhor, um homem, que estava ali fazendo cestos de palha, enfim, fazendo uma atividade. A gente chegou, tinha uma casa, chegou devagarinho, conversou com ele. Infelizmente eu acabei esquecendo, perguntei o nome, como é que tá, tudo bem, perguntei um pouco sobre a casa, e ele comentou que estava no roteiro turístico, mas ele não estava mais plantando maçãs, acho que não valia a pena, enfim, era a rota das maçãs. Mas ele disse que nessa casa que começou o cultivo da maçã na região através de José Bim, que trouxe da Califórnia umas primeiras sementes em 1935 e começou a plantar, e aí veio toda a fama da cidade, terra da maçã, e aí esse roteiro Segredos da Maçã também, uma história que teria que aprofundar mais em outro momento. A gente vai desvendando e vai ficando com vontade de trazer mais detalhes e mais riqueza esse tipo de conteúdo para ti. Mas a gente conversou, como disse, rapidamente com essa pessoa, que eu peço desculpas, acabei esquecendo o nome, e a gente até queria dizer, tem umas bergamotas, a gente pode pegar uma, queria pagar. Disse, não, pode pegar algumas e levar. E o pessoal teve o prazer de pegar bergamotas aí no pé, ou tangerinas, como se fala em todo o Brasil. Também tinha uns kiwis, que é uma fruta que começou a ser plantada não faz muitos anos, que até se concentra mais em farroupilha, mas tinha ali também. A gente agradece, manda um abraço para essa pessoa que nos recebeu aí no roteiro. E depois a gente seguiu adiante à tarde,
estava terminando e eu ainda queria mostrar a caverna indígena para o pessoal, para minhas filhas, para a mulher, que é um lugar bem interessante. E a gente foi, sabe, tem que descer uma escada, uma trilha, mas dá para ir, vamos lá, sabe? E a gente foi nesse lugar. Eu pude atualizar como está, um lugar que eu já te mostrei, eu acho que umas 2 vezes eu tive lá. Tem um conteúdo mais antigo e depois mais recente, isso do Veranópolis, que a gente foi nessa caverna indígena, bem interessante. Dessa vez, conforme eu já tinha visto relatos recentes da internet, não estava funcionando a iluminação interna que tinha outra vez que eu fui. Então é uma coisa que não evoluiu, teve seus percalços. Então a gente está colocando para quem sabe retomar isso aí. Tem um pequeno patamar ali, uma plataforma para tu ver um pouco a vista. Estava interditada, era de madeira, estava um pouco já desgastada. É claro que teve um período recente, muitas chuvas aí, então é um lugar que precisa dar uma remexida de novo. A gente pôde tranquilamente entrar ali com a lanterna no celular, a gente conseguiu se aventurar um pouco nas cavernas ali, ou na caverna. As minhas filhas acharam bem interessantes, enfim, um lugar bem rico. E depois a gente seguiu, já voltando então em direção a Bento Gonçalves, e parou um comércio ali na beira da estrada, depois que passou pela ponte, já no lado de Bento Gonçalves, pela ponte Ernesto Dornelles, que é uma ponte marcante aí, construída ao longo do século XX. Eu estou botando a data de construção dela aqui, e ela foi símbolo inclusive do nosso departamento autônomo de estradas de rodagem, um departamento estadual aí, que administra as estradas do Rio Grande do Sul durante muito tempo. É uma ponte em arco, diz que é uma das maiores aí do Brasil, da América Latina, nesse formato. Realmente um lugar marcante do Rio Grande do Sul, e a gente conseguiu pegar belas imagens dela lá do alto, de onde também eu consegui pegar aí com o zoom da máquina imagens do Pico do Monte Claro, que é um lugar que eu ainda tenho aqui, que é bem interessante. O pessoal está indo ali, tem um empreendimento lá, um lugar para acampar, enfim, um empreendimento comercial, mas parece que a entrada é gratuita. E uma hora eu tenho que ir lá, que é um lugar bem interessante, como eu te comentei ali no Google Earth, que dá para ver o rio dos dois lados. Enfim, e também a gente foi surpreendido, viu um barulho e vinha passando o trem. Eu consegui pegar umas imagens dele aí, passando por trás das árvores. Estava passando um trem cargueiro que de uma vez por dia parece que passa ainda por algumas ferrovias, por essa ferrovia, e assim como outros trens que são pouco frequentes aí nas ferrovias, que já não recebem mais o transporte de passageiros, a não ser trens turísticos. Aí tem vários trens turísticos. Para entrar em contato conosco, a gente pode viabilizar ingressos para esses trens turísticos que estão acontecendo aí no interior do Rio Grande do Sul, que são bem interessantes também, que a gente pode viabilizar para ti. Realmente foi um passeio bem interessante. Acho que a gente quis fazer vários lugares no mesmo dia, dá para fazer, mas às vezes dá vontade de dar atenção a um ou outro lugar, mas deu para a gente aproveitar essas belas paisagens que a gente já te mostrou em outros conteúdos, e a gente conseguiu aproveitar aí com a família. E tu já sabe, né? Acesse destinosdosul.com, que tem muito mais para ti. Vamos junto!